Esse é com certeza um dos símbolos mais importantes da história do Egito Antigo. Apesar dos seus quase 5.000 anos de existência, ou talvez até exatamente por causa dessa antiguidade, esse é um símbolo que continua fascinando as pessoas até os dias de hoje. Ele está presente na forma de amuletos, em desenhos, tatuagens e até em paredes de banheiro. Algumas pessoas atribuem a ele poderes de cura e proteção, e outras acreditam até que ele codifique algum tipo de conhecimento oculto que os antigos egípcios possuíam. Mas afinal, o que realmente é possível dizer de mais seguro sobre esse símbolo? O que a história e a arqueologia conseguem realmente confirmar sobre o seu significado? Meu nome é Henrique Caldeira, eu sou historiador, e nesse vídeo a gente vai analisar exatamente isso, o que as evidências do passado revelam sobre a mitologia, a forma e o uso desse símbolo. A palavra egípcia utilizada para se referir a esse símbolo é o Edjat ou Udjat, que significa são, íntegro ou imaculado, mas ele também é conhecido pela expressão olho de Horus, por causa da mitologia associada a ele. Nos mitos egípcios, Horus é uma divindade associada à realeza, filho de Ísis e Osíris. Segundo os textos antigos, o seu pai, Osíris, havia sido o primeiro soberano sobre o Egito, mas ele acabou sendo traído e morto pelo seu irmão mais novo, Set. A partir daí, Horus, que era o sucessor legítimo, acabaria se envolvendo em uma série de batalhas com o seu tio para reestabelecer a dinastia inaugurada pelo seu pai. E são exatamente os eventos que acontecem durante essas batalhas que explicam a importância mítica do Uedjat. Mas quais são então, exatamente esses eventos? Segundo um texto chamado As Contendas de Horus e Set, datado por volta de 1100 a.C., Set teria arrancado os olhos de Horus em um duelo e enterrado esses olhos perto de um monte. Depois disso, a deusa Hathor, uma deusa associada à maternidade e à fertilidade, teria encontrado os olhos de Horus, derramado leite de gazela sobre eles, e na manhã seguinte, esses olhos teriam brotado na forma de lótus. Outra versão dessa história, que consta em um documento mais tardio, que é o papiro Jumilhak, diz que os olhos de Horus, depois de arrancados e enterrados por Set, foram regados não por Hathor, mas sim por Ísis, a mãe de Horus, e que eles brotaram na forma das primeiras videiras, a partir das quais teria sido feito o primeiro vinho. E aqui vale dizer que tanto o lótus quanto o vinho eram itens sempre presentes nas oferendas feitas aos deuses no Egito. E a gente vai voltar a esse ponto quando a gente for falar do uso simbólico do olho de Horus. Mas antes disso ainda é preciso considerar outra versão mitológica, muito mais antiga inclusive, relacionada a esse símbolo. Uma versão que já aparece nos famosos textos das pirâmides e no Livro dos Mortos, que são textos que remontam aos primórdios da civilização egípcia. De acordo com esses textos, o olho de Horus não foi restaurado nem por Hathor, nem por Ísis, mas sim por Thoth, o deus da escrita, do conhecimento e também um deus associado à lua. No encantamento 17 do Livro dos Mortos, por exemplo, Thoth pronuncia as seguintes palavras: Eu restaurei o olho sagrado, que foi ferido no dia em que os rivais lutaram. E nos textos das pirâmides, esse olho sagrado é chamado também de o olho menor, e é dito que ele foi reduzido pelo dedo de Set. O texto não explica exatamente o que ele quer dizer com reduzido, nem com olho menor, mas os egiptólogos costumam ver aqui uma relação do olho de Horus com a lua. A dita redução do olho seria uma referência ao fato de a lua minguar, ou seja, reduzir, pelo menos de acordo, claro, com as nossas percepções aqui na Terra, enquanto que a restauração do olho seria uma referência ao fato desse astro voltar a crescer, ou encher. Além disso, a expressão o olho menor também parece pressupor um outro olho, o olho maior, o que também pode se encaixar numa interpretação astronômica. Se o olho menor é a Lua, o olho maior provavelmente seria o Sol, que combinados seriam os dois grandes olhos desse deus celeste que é Horus. E por falar em Deus Celeste, aqui a gente já pode começar a analisar a forma propriamente do Uedjat, que possivelmente também está associada ao céu.